Olá pessoal, tudo bem? Voltamos às gravações do Taberna Virtual. Vamos continuar hoje com Magic the Gathering. Então vamos tratar sobre algumas dúvidas do pessoal. Em geral, assim, estamos recebendo via Skype, via Facebook, entre outros, beleza? E Caio, que ultimamente a gente está com algumas dificuldades aí. O pessoal está perguntando muito como funciona para montar um deck, as especialidades de cada cor, quais as estratégias que eu tenho que ter para montar cada deck de cada cor, como eu misturo, como funciona isso. É a dúvida principal do pessoal hoje. Então vamos falar um pouco assim, para iniciantes, pessoal, porque profissional já tem o hábito de pegar um deck pronto na internet e só adaptar. Às vezes é que nem uma jogada de xadrez, né? Você pega uma jogada de xadrez pronta e só faz o teu diferencial depois de muito tempo de jogo, né? Mas para os iniciantes, o que a gente recomenda? Normalmente um deck fácil de montar é um deck de criatura. Daí você pode pegar um deck de criatura com cor única. Por exemplo, Mono White, né? Mono White você vai lá fazer um deck de soldado, Daí o deck soldado, o que é? Baixa a criatura, bateu no oponente. Criaturas custo baixo, né? Normalmente são custo 1, 2, elas são 2/2, 2/1, então elas são custos baixos e rápidos para bater. Daí você às vezes tem que colocar o que? Algum diferencial, não é só criatura. Se você colocar só criatura custo baixo, uma hora vai acabar as cartas na sua mão e você vai ter algumas criaturas em campo. Daí, por exemplo, se você está jogando contra um deck vermelho, ele vai usar um Piroclasma, o que seria essa carta? É um custo 2 feitiço, ela causa 2 pontos de dano a cada criatura. E ela vai destruir todo o seu terreno, você não vai ter cartas na mão e vai ficar comprando uma carta a cada vez e vai demorar para atacar novamente. E esse oponente vai ter uma vantagem extrema contra você. Então, você vai fazer um deck de criatura Mono White. Branco, né? Só planície, daí fica mais barato, você compra só terrenos básicos, né? Pra não ser um custo tão caro o deck. Você vai utilizar o que mais? Criaturas pequenas e algumas mágicas específicas. Por exemplo, no Mono White você pode colocar um Abargedon, destrói todos os terrenos. Você abaixou criaturas baixas, no quarto turno você vai lá e joga um Abargedon, vai destruir todos os terrenos. Então vai ser mais difícil o seu oponente fazer alguma coisa contra. E daí você vai ter várias criaturas pequenas para atacar o seu oponente. Você pode também colocar, por exemplo, Mono White, Adoração ou Cruzadas. O que isso faz? Dá +1/+1 para todas as suas criaturas brancas ou dá +1/+1 para todas as criaturas que você controla. Essas cartas de encantamentos fazem. Então elas inflam as suas criaturas. Daí você pode atacar com criaturas e vai ser 2/2, 2/1, vai ser já um 3/3, um 4/4, dependendo muito do que você vai colocar. Tem encantamentos também que elas inflam as criaturas. Você vai ter que começar a administrar esses pontos de vista nas criaturas. Eu tenho criatura e tenho terreno custo baixo. Beleza, então é um jogo rápido, vai ser. Mas agora eu tenho que colocar algumas cartas específicas para o meu oponente não acabar comigo só de uma vez. Por exemplo, coisas contra Cólera de Deus, destrói todas as criaturas em campo. Pronto, você está desarmado. Daí, se você estiver jogando com um deck branco e preto, você pode colocar um card que revive todas as suas criaturas depois de ser destruídas. Sempre tem que pensar nessas estratégias, também para montar o seu side, né? Então, ponto de vista para iniciantes. Vou fazer um deck de criatura que é o mais fácil, né? Coloco criaturas custo baixo, coloco coisas para inflar as criaturas e, se for possível, uma carta rara que nem a Magedon que destrói todos os terrenos. Já é uma estratégia, pelo menos. Agora, vamos pensar nas cores em separados, né? Deck branco normalmente são deck que dá vida, criaturas rápidas, deck que você pode formar um deck de anjo, que é um deck mais pesado assim, mas também é um deck muito bom. Deck verde a gente normalmente fala de elfo, fala de criaturas contropelar, fala de criaturas monstruosas que nem Vormes, né? Legal também que iniciante ainda se encaixa bastante, até quando eu comecei, misturar o verde com o branco. Fica bem fácil e fica uma estratégia boa porque você pode colocar, tem muitos cards que dão +1, +2, +3, +3 baratos em custo de mana e financeiramente falando, que você pode colocar nas criaturas brancas menores, que tecnicamente fica uma criatura boa em campo. Por exemplo, hoje formando um deck branco e verde, nós temos
aqueles encantamentos que são multicores, né? Que são branco e verde, uma de qualquer, que nem manto de tatu. Ele dá +2/+2 atropelar para a criatura e ainda dá vínculo com a vida. Que todo dano que causa no seu oponente ou na criatura, você ganha em vida. É muito bom esse card, né? Quando você faz um deck branco e verde. Daí tem branco e verdes que misturam criaturas que custam mais baixo, que nem Troll. Tem um Troll lá que custa 4, ele é um 3/3, não vira pra atacar. E tem muitas criaturas brancas que elas não viram pra atacar. Então quando ela se mistura branco e verde, ela fica, não vira pra atacar e também tem a habilidade de atropelar. Isso que acontece, essa mistura, né? Mas você tem que já... um deck, quando é um deck de 2 cores, você já tem que pensar um pouco mais, porque as manas elas têm que ser bem divididas. O que eu falo manas bem divididas? Se você tem, por exemplo, 20 cards, né, de verde e 20 cards branco, que só custem uma, não custem sempre 2 manas brancas, por exemplo, você pode colocar umas manas divididas, 11 manas verdes e 11 manas brancas, né? Se você só usar terrenos básicos. Se você usar terrenos não básicos, daí que produzam as 2 manas, daí fica mais fácil. Mas quando você não utiliza terrenos não básicos, então você tem essa complexidade ali no meio, de separar certo essas 2 manas. Ou até quando você faz 3 cores, fica pior ainda para adequar as manas, que tem que ser bem proporcional. Você tem que jogar bastante com o deck para ver como ele tá se desenvolvendo com as manas que você colocou dentro dele, quando você utiliza só manas básicas. Um erro também que eu tô vendo do pessoal que mostra o deck comprou várias cartas, ou de Buster, ou comprou um lote de cartas, e pega todas as criaturas, umas diferentes da outra, e faz uma bagunça total e bota, sei lá, verde, branco, vermelho, preto, tudo junto, e distribui as manas de uma maneira correta, mas fica muito pesado. Fica extremamente sem sentido às vezes o deck. Tipo, uma criatura preta junto com uma branca e uma vermelha, eles não tem como formar nenhum combo, é só virar e bater. Que isso... normalmente assim, como o cara tá falando de combos, né? É bom você fazer um deck de elfo. O deck de elfo, ele é todo preparado para fazer combos. Por exemplo, cada elfo, quando ele entra em campo, ele tem uma habilidade para um outro elfo. Ou, por exemplo, o deck de Fracts. Entrou um Fract em campo, todos os Fracts recebem a habilidade de voar. Entrou um outro tipo de Fract em campo, todos os Fracts recebem travessia de montanha, travessia de floresta, todos os Fracts recebem atropelar. Normalmente quando você faz um deck que as criaturas são compatíveis, elas começam a aumentar a habilidade da outra criatura. Fractious, elfos, goblins. Por exemplo, tem um goblin que ele causa X pontos de dano na criatura alvo, que é o número de goblins em campo. Ou a habilidade de afinidade de artefato, um deck de affinity, né? Para cada artefato em campo você recebe um ponto de dano. Ou a habilidade do artefato, para quantos artefatos tiver em campo, ele reduz a quantidade de manas para ser jogado. Tem artefatos que nem o Bratacord. O Bratacord é custo 4, mas tem afinidade. Se tiver 4 artefatos em campo, ele é jogado por custo 0. Então, tem que começar a verificar o que? Você é iniciante, você pode, para fazer um deck de brincar, você até pode fazer várias cores diferentes e montar assim, um deck que demore para jogar, mas aí fica ele meio sem graça. Vai demorar muito você jogar uma criatura, às vezes só no 4º turno você joga uma criatura, ela pode ser até forte, uma 5/5, mas se for um oponente um pouco melhor, ele já vai ter terminado o jogo, ou você vai estar com muitos pontos de vida, você nem vai conseguir atacar com aquela criatura. O custo tem que ser menor da criatura para jogar a criatura rápido. Tem que ter algumas mágicas instantâneas para aproveitar, não jogarem coisas contra as criaturas. Os feitiços, eles têm que fortalecer a criatura ou já tem que tirar os pontos de vida do oponente. E é sempre bom ter uma criatura um custo um pouco mais alto no deck, mas uma criatura que faça extremamente a diferença. Por exemplo, um deck branco, se você conseguir jogar uma croma depois, uma croma custa 8, mas ela é uma 6/6, voar, iniciativa, ímpeto, não vira para atacar, proteção contra o preto, branco, preto e vermelho. Ela é uma criatura muito forte, assim, para você colocou em campo, atacou, já é 6 quase no oponente, porque ela é voar, ela tem atropelar, tem ímpeto, ela tem muitas habilidades, entende? Então,
Nessas comparação de cores, também você pode verificar o vermelho, é muito dano direto, você pode fazer deck de dragão com vermelho também, você tem alguns decks que são muito bons com deck preto e vermelho, você pode fazer um reanimar, você pode fazer decks que destroem criatura e ao mesmo tempo só dão dano direto, ou roubam pontos de vida. Então, o deck vermelho, quando você faz, você pode estar falando de goblins, né? Para fazer criaturas rápidas que se sacrificam e matam o seu oponente. Ou você pode falar de dano direto mesmo, que é muito forte do vermelho, que nem tem raio, tem choque. Então, são pontos fortes do vermelho, né? Dano direto. O azul, ele já tem a palavra anulação, ele é mais um deck de proteção. Pô, você tem o êxtase, é um super deck, um deck T1 muito, muito bom mesmo. Mas ele é um deck extremamente chato de jogar, mas é um deck extremamente bom. Que você não deixa o seu oponente desvirar nada e fica só anulando e depois mata com um artefato custom lá que quantas cartas o oponente tiver na mão acima de 4 cartas, você leva 1 ponto de dano já. Então é muito bom, mas é um deck mais protetor, assim. Por exemplo, decks que são chatos de jogar, mas são muito bons, as duas coisas misturadas é branco e azul, que daí é um deck mais de proteção. Você ganha pontos de vida, consegue destruir as criaturas, consegue anular as habilidades do seu oponente. É um deck que assim, pega a Cólera de Deus e pega a Anular Mágica. Então são duas cartas bem de proteção, assim. Daí o deck preto é mais deck pra destruir criaturas direto, que nem a Terror. Terror destrói a criatura alvo que não for preto ou artefato. Ela não pode ser regenerada. É muito boa essa carta, assim. Ela destrói mais as criaturas e rouba a vida, né? Mas também ela tem só card de criatura única, que nem decks de zumbis, né? Zumbi que também é muito forte, é muito bom. Mas assim, a essência mesmo do deck preto é ou descarta a carta da mão do seu oponente, ou rouba a vida dele. Ou até a própria vida, que também até comentaram no grupo, uma característica do deck preto. A maioria das coisas que você vai fazer que vai ser boa e forte, você vai perder pontos de vida. Também. Que nem, por exemplo, usar um tutor vampírico. Ele perde 2 pontos de vida silva e você pega um card do seu Grimório e coloca no topo do Grimório. Mágica instantânea costuma. É muito boa essa carta, mas você perde 2 pontos de vida. Mas é uma carta excelente, assim, pra quem quem é experiente, assim, mesmo sabe que essa carta era muito boa. Foi restrita, infelizmente, né, nas épocas que eu jogava e acontece bastante com cartas pretas, assim, tirar um pouco da sua vida e também fazer as habilidades boas. Mas mais assim, a essência dela é descartar a carta, tirar a vida do seu oponente, destruir criaturas em campo, né? Que nem um baralho preto puro, assim, pô, a essência dele é pegar e roubar a vida do seu oponente até acabar, né? Primeiramente, tentem fazer um deck mesmo de criatura mais simples e vão adaptando esse deck até vocês pegarem bastante o jeito. Depois vão para um deck azul, começa a misturar as cores, mas inicie mesmo com um deck cor única e de criatura, que é mais fácil, é mais simples, e tente colocar as criaturas no mesmo padrão, soldado somente com deck branco, clérigo com deck branco. Por exemplo, o deck de clérigo é muito bom misturar com a cor preta, daí consegue fazer alguns rituais ali, que é muito interessante que tem. Então já é uma diferença muito grande quando você está fazendo assim um deck de cor única para um deck de 2 cores. O próprio deck de Goblin também se mistura com preto ou com verde também, que o verde também é muito bom para se misturar com Goblin, que daí você já coloca coisas para destruir encantamento, artefato, daí fica mais fácil. Então esses decks de criaturas únicas e cor única também, quando vocês começar a entender bem eles, vocês vão começar a misturar essas cores. Daí nesse momento vocês já vão estar um pouco mais habilidosos. A partir do momento que você vai querer, entende por que é importante misturar as cores, você já vai estar sabendo jogar com 2 cores, né? Mas basicamente uma cor, criatura do mesmo tipo, e sempre procurar alguma mágica instantânea ou feitiço ou encantamento que favoreça todas aquelas criaturas. Exatamente, isso é muito importante. E como se diz, sempre tem que ter uma mágica instantânea, feitiço. Dificilmente você jogar sem isso no baralho, você vai entender isso, porque você pode colocar 40 cards de criatura e 20 manas da mesma cor, e você vai ver que só a card de criatura não vai ser suficiente. Se eu conseguir colocar, às vezes assim, por exemplo, tava jogando antes ali com um deck de criatura bem simplesinho, eu coloquei uma criatura 1/1,
Daí eu coloquei um encantamento que é comum, tranquilo, que ele dá mais 2, mais 0 para a criatura, ela ficaria um 3/0. Quando não tem nenhum card na mão, ele sai mais 2 de ataque, ela já fica um 5/1. Um 5/1 é uma criatura assim, que você vai ter que baixar pelo menos com custo 3, 4 ou 5 às vezes, quando é uma criatura comum. Então, uma criatura 1/1 virou uma 5/1 batendo muito daí no início. Daí você pode fazer isso com os encantamentos fáceis, tranquilos, e ela vai só se inflando. Normalmente é assim que você vai começar a entender o Magic, né? Então, para entender como se monta ali o baralho, você pode até saber jogar, mas para montar o baralho você tem que começar a fazer esse início, né? Daí, tendo esse início, você vai entender depois como mistura, e vai entender quando você começar a misturar, pô, vai entender, vai começar a jogar com deck, meu, só tá vindo mana azul e eu tô com a mão vermelha. Pô, eu preciso de terrenos não básicos para isso. Vai começar a ter essa colocação no seu deck. Beleza, pessoal? Então esse aí é o vídeo para a gente continuar aí nossas gravações. A gente vai ter aquele vídeo de RPG, aquela continuação lá que deu problema mesmo no vídeo lá, nós já pedimos desculpas, então a gente vai fazer aquela continuação, mas deu zica mesmo no vídeo. Então, valeu, Astrid, até a próxima. Tem alguma coisa aí, Caio? Não, era só isso. Acho que as maiores dúvidas sobre como montar um deck, que o pessoal está dizendo bastante, era só isso aí mesmo. Continuem lá, galera, pode postar suas dúvidas, a gente vai estar respondendo. Tivemos aí alguns contratempos, mas a gente vai estar respondendo, garanto para vocês. E principalmente no grupo do Facebook, que agora a gente está tentando levar o pessoal todo para lá, que lá vocês podem discutir os decks de vocês mostram, o que eu posso mudar aqui, aí talvez a gente responda, que a gente está muito sem tempo, aí provavelmente outras pessoas também podem ajudar e conversar entre vocês ali. Que é uma troca de ideias também, gente, né? Porque Magic é uma coisa assim que às vezes não tem na cidade, mas no Brasil tem muita gente que joga, muita gente mesmo, então pode aproveitar essa experiência de outras pessoas, né? Até no Brasil, no mundo inteiro, né? É um jogo mundial, mas normalmente para falar português é aqui no Brasil, né? Beleza, pessoal? Valeu então. Valeu. Próximo. Abraço.